Grace and peace to you this morning. Graça e paz a vocês nessa manhã. I was here 6 years ago Eu estive aqui 6 anos atrás, on a Sunday evening. na noite de domingo. There were not this many people. Não havia tanta gente assim. This is very good. Isso é muito bom. So encouraging. É muito encorajador. I am privileged to be able to be with you today. Eu sou privilegiado de poder estar com vocês hoje. I was telling someone on the flight down here Eu estava conversando com alguém no voo até aqui, that it's quite amazing that I get to do this sort of thing. que é de fato maravilhoso que eu possa fazer algo desse tipo. I grew up in a rural part of the state of Alabama, Eu cresci num lugarzinho no estado do Alabama and we raised chickens. e nós criávamos galinhas. That's no fun. Isso não é engraçado. And yet the good Lord saw fit to let me travel and preach his word all over the world. It's a wonderful thing. E o Senhor Deus me fez sair dali e ter o privilégio de pregar a palavra de Deus pelo mundo. Isso é uma coisa maravilhosa. I bring you greetings from my congregation, Covenant Presbyterian Church. Eu trago a saudação da minha igreja, da minha congregação, a Igreja Presbiteriana da Aliança. We pray for you often. Nós oramos por vocês com frequência. And I know that last year, when my son was seriously ill, you prayed for us. E eu tenho certeza de que ano passado, quando o meu filho estava seriamente doente, vocês oraram por nós também. Our God is faithful and has been pleased to give us good health this year. O Senhor Deus é fiel e Ele se agradou de nos fazer chegar aqui esse ano. I also bring you greetings from Greenville Presbyterian Theological Seminary. Eu também trago a saudação do Seminário Presbiteriano de Greenville. Dr. Pipa will be here preaching next Lord's Day, as I understand. O pastor Paipa estará aqui no próximo domingo e vai pregar a palavra de Deus. And I'm sure he'll bring you greetings then as well. E eu sei que ele também vai trazer essa saudação a vocês. Okay, here's what we want to do. Então, o que nós vamos fazer aqui esses dias? I asked Pastor Paulo, Eu perguntei ao pastor Paulo, what are you preaching through now? o que é que o senhor está pregando agora? And he said, Romans. E ele disse Romanos. I said, so am I. E eu disse, eu também estou pregando em Romanos. I said, okay, we have a problem because I was planning to preach some Roman sermons. E eu disse, a gente vai ter um problema porque eu estou pensando em pregar alguns sermões em Romanos. He said, I'm in chapter 4. E ele disse, eu estou no capítulo 4. I said, I'm in chapter 8. Eu disse, eu estou no capítulo 8. I said, no, I can do something else. He said, no. E eu disse, não, eu vou então pregar em outro texto. Ele fez, não. So you're going to get Romans 8 now, Então vocês agora vão ouvir sobre Romanos 8. and in 3 or 4 years you'll get Romans 8. E daqui a 3 ou 4 anos vocês vão ouvir Romanos 8 de novo. So by then it won't matter. Então quando chegar lá vocês nem vão lembrar mais. No, we are going to look at a small portion of Romans 8 this morning, Nós vamos ler uma pequena porção de Romanos 8 essa manhã. and then in Sunday school hour, E também na escola dominical. again this evening, E também hoje à noite. and then part 4 next Sunday, E a parte 4 desse mesmo texto no próximo domingo. sometime, whenever Dr. Pipa is not preaching. Sorry. Whenever Dr. Pipa is not preaching. Ok. Quando o pastor Paipa não estiver pregando, eu vou pregar nesse texto de Romanos 8 ainda. Let me pray. Vamos orar. Father Almighty, Pai Todo-Poderoso, you're a good father to us. o Senhor é um bom Pai para nós. Thank you for sending us your wonderful and eternal Son. Obrigado por nos enviar o Teu Filho maravilhoso e eterno. Thank you for the Spirit Obrigado pelo Espírito who is here with us now. que está conosco aqui agora. We know he is because you promised
Nós sabemos que o teu Espírito está aqui porque o Senhor nos prometeu. You promised to never leave us or forsake us. O Senhor prometeu nunca nos deixar nem abandonar. I pray now that you would bless the reading of your word, Que agora o Senhor abençoe a leitura da tua palavra. illumine our minds so that we hear it well, Ilumina as nossas mentes para que nós a leiamos bem and that you would speak to us clearly e que o Senhor fale conosco claramente and loudly, e de maneira em alta voz, because we're hard of hearing. porque nós necessitamos te ouvir. We pray for your blessings Nós oramos por tua bênção, for everyone here. por cada um aqui presente. In the most holy name of our Savior Jesus. No santíssimo nome do nosso Salvador Jesus. Amen. Amém. I'm going to ask Vinicius if he'll read chapter 8 of Romans, verses 12 through 25. Nós vamos ler, irmãos, Romanos 8, de 12 a 25. Assim diz a palavra de Deus. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Amém. This chapter is primarily about the work of the Holy Spirit in our lives. Esse capítulo de Romanos fala primariamente sobre o papel do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo na nossa vida. The reason that's encouraging O motivo desse capítulo ser encorajador is because of chapter 7. é por causa do capítulo 7. Chapter 7 tells us this. O capítulo 7 nos diz o seguinte: Chapter 7 tells us that the Christian life is a hard life. o capítulo 7 nos diz que a vida cristã é uma vida difícil. It tells us that if we're trying to do this in our own strength, O capítulo nos diz então que se nós tentarmos viver essa vida na nossa própria força, it's an impossible life. será uma vida impossível. In fact, Paul tells us that if we try to do it in our own strength, De fato, o apóstolo Paulo diz que se nós tentarmos viver a vida cristã na nossa força, then we're going to be miserable failures. então nós seremos fracassados, miseráveis. In fact, the way he says it is, wretched man that I am. A maneira como ele diz isso é: desventurado o homem que sou. Who will set me free from the body of this death? Quem me livrará do corpo desta morte? Now remember, that's Paul the Christian. Agora lembrem-se que quem está falando isso é Paulo, o cristão. That's Paul who's told us about justification by faith. É o Paulo que nos falou sobre justificação pela fé. That's the Paul who's told us about our sanctification, É o Paulo que já nos falou sobre a nossa santificação. that we're dead to sin, Que nós estamos mortos para o pecado. that we're slaves to God. Que nós somos escravos de Deus. And yet he says
This is a hard life. E ainda assim ele diz, essa é uma vida difícil, uma vida dura. The reason it's hard is because of what goes on all around us. A razão de ser tão difícil é por causa do que acontece ao nosso redor. You see, we're saved from the penalty of sin. Vejam bem, nós somos salvos da penalidade do pecado. Christ took that away on the cross. Cristo fez isso ao morrer por nós na cruz. We're also saved from the power of sin. Nós também somos salvos do poder do pecado. That came through the resurrection. E isso veio na ressurreição. But we still have to live in the presence of sin. Mas nós ainda temos de viver na presença do pecado. And that's at conflict with us. E por isso há esse conflito em nós. You would agree, wouldn't you? Vocês concordam com isso, não? I mean, all around us, the whole world seems to be attacking us. O tempo todo ao nosso redor parece que o mundo inteiro está nos atacando. In fact, Paul says that the world is one of our great enemies. De fato, o apóstolo Paulo nos diz que o mundo é um dos nossos grandes inimigos. Peter and John would agree with him as well. Pedro e João também concordam com ele. The flesh is a problem. A carne é também um problema. And of course, Satan. The world, the flesh, and Satan. E também Satanás. O mundo, a carne e Satanás. Those are our great enemies in this world. Esses são os grandes inimigos desse mundo. And it can be summed up in the presence of sin. Sorry. It can be summed up, totaled. E tudo isso pode se resumir quando nós falamos da presença do pecado. So Paul brings his readers back in chapter 8 to remind them that there is no condemnation for them. Então, no início do capítulo 8, o apóstolo Paulo lembra os seus leitores de que não há mais condenação para quem está em Cristo, If they're in Christ Jesus. se eles estão em Cristo Jesus. And then he tells them how this Christian life is supposed to be lived. E então Paulo nos diz como essa vida cristã deve ser vivida. And it's all about depending upon the Holy Spirit. E tudo gira em torno de depender do Espírito Santo. You know, the Spirit is likened to the wind in the Bible. Vocês sabem que o Espírito ele é comparado com o vento ao longo da Bíblia. In fact, in the Old Testament, the word that's translated Spirit is also translated wind. De fato, no Antigo Testamento, a mesma palavra hebraica que é traduzida por Espírito também pode ser traduzida por vento. Jesus talks about the wind blowing being like the work of the Spirit. O Senhor Jesus nos fala que o Espírito Santo é como o vento. We can't see it, Nós não podemos ver, but we can see the effects of it. mas nós podemos ver os efeitos da sua obra. We love the wind, don't we? Nós amamos o vento, não é verdade? Walking along the beach, Andar, caminhar pela praia. no wind means hot, humid, not pleasant. Quando não há vento, o que você sente? Você sente calor, aquela umidade, não é prazeroso. But with the breeze blowing, the wind blowing, Mas quando há brisa, quando o vento sopra, it makes all the difference in the world. isso faz toda a diferença no mundo. It's a glorious thing when we think about the Holy Spirit being likened to the wind. É uma coisa gloriosa, então, quando nós pensamos no Espírito Santo sendo comparado ao soprar do vento. Listen to what William Tyndale said. Ouçam, então, o que William Tyndale disse. William Tyndale was one of the great reformers. William Tyndale foi um dos grandes reformadores. Where the Spirit is, Ele disse, onde o Espírito está, there it is always summer. sempre é verão. Tyndale's pressing the imagery, isn't he? Tyndale está pressionando, forçando a imagem do vento. The imagery of warmth Ele está nos trazendo uma imagem de calor, and pleasure de prazer, and labor, de trabalho, enjoyment, de desfrute, fruitfulness, de frutificação and the expectation of a glorious harvest. e a expectativa de uma colheita gloriosa. That's what Tyndale's pointing to. É para isso que Tyndale está apontando. The Christian life is supposed to be always like summer, A vida cristã é para ser sempre como verão, with expectations.
com expectativas. And that's what Paul gets at in this passage. E é sobre isso que Paulo está falando em Romanos 8. So let's move there and look at actually one point this morning. Então, hoje pela manhã nós vamos ver apenas um ponto desse texto. And that is, let's see who the objects of the Spirit's work are. Nós então vamos nos perguntar quem são os objetos dessa obra do Espírito Santo. Paul talks about the Spirit indwelling us. O apóstolo Paulo nos fala do Espírito Santo habitando, morando em nós. We're the objects of his affection. Nós somos o objeto da afeição do Espírito. And he begins there in verse 12, he says, "So then, brethren." E ele começa então dizendo no verso 12, assim pois, irmãos. So he addresses us as brothers. Então o apóstolo Paulo se dirige a nós como irmãos. Now that word means brothers and sisters. Isso significa então que nós somos irmãos e irmãs. Little brothers, big brothers, sisters. Aqui nós temos então pequenos irmãos, irmãos maiores, irmãs. And so he's telling us that the Holy Spirit is concerned about us as brothers. Então o apóstolo Paulo está dizendo que o Espírito se interessa por nós enquanto irmãos. Brothers is a term for everyone who's tasted of the grace of God and trusted in the Lord Jesus Christ. Irmãos e irmãs é um termo que se refere a todos aqueles que provaram a graça de Deus em Cristo Jesus. It's not talking about biological brothers and sisters. Ele não está falando de irmãos e irmãs biológicos. Paul's talking about spiritually knit together brothers and sisters. Ele está falando daqueles que foram conectados e feitos irmãos espiritualmente em Jesus Cristo. You know, Jesus said that he didn't come to bring peace, he came to bring division. Jesus disse que não veio trazer paz, mas veio trazer espada ou divisão. That happens in biological families sometimes, doesn't it? Isso acontece em famílias biológicas às vezes, não é verdade? Someone becomes a Christian, Uma pessoa se torna cristã, they trust in the Lord Jesus Christ, essa pessoa passa a confiar em Jesus Cristo, they follow him, passa a segui-lo, and it causes problems in a family, e isso traz problemas familiares. even dividing the family. Às vezes chega a dividir uma família. But then there's another family. Mas então há outra família, It's the family of God. a família de Deus. Brothers and sisters Irmãos e irmãs. from different biological families, De famílias biológicas diferentes. and yet they're united, not divided, E, contudo, nós todos estamos unidos, não divididos. because they're united in Christ. Porque estão todos unidos em Cristo. We're brothers in Christ Jesus. Nós somos irmãos em Cristo Jesus. That's the reason Paul pushes this so hard. É por isso que o apóstolo Paulo valoriza tanto e enfatiza tanto isso. He talks to us about being united, Ele fala para nós sobre ser unido, the unity of the faith, a unidade da fé. one baptism, one faith, one Lord. Um só batismo, uma só fé, um só Senhor. He wants us to understand that we're not to be divided, we're to be united. Ele quer nos fazer entender que nós não devemos nos dividir, mas devemos estar unidos. We're brothers. Nós somos irmãos. We're kin to one another spiritually. Nós fomos aparentados um ao outro espiritualmente. If I were to ask you to hold up your hand, I'm guessing several could if I asked this question. Se eu pudesse perguntar a vocês e pedir para vocês levantar a mão com respeito a essa pergunta, o que vocês diriam? How many of you have closer friends who are Christians than even brothers or sisters in your own family? Quantos de vocês têm amigos na igreja que são mais próximos de vocês até mesmo do que parentes seus, irmãos e irmãs? I'm sure many of you could say that. Eu tenho certeza que muitos de vocês poderiam dizer sim para essa pergunta. On the one hand, that's sad, Por um lado, isso é triste, but on the other hand, it's wonderful mas por outro lado, isso é maravilhoso. that we have this kind of unity in Christ. É maravilhoso o fato de nós termos esse tipo de unidade em Cristo.
we're united, Paul tells us here very quickly, because we have a common debt. Nós fomos unidos, Paulo diz brevemente aqui, porque nós temos uma dívida comum. Did you notice that in verse 12? So then, brethren, we are under obligation, or we are debtors. Veja como ele menciona no verso 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores. Do you think about that much? Você pensa muito sobre isso? You're obligated. Você é um devedor. Obligated to God. Você é um devedor de Deus. That's the obligation. Esse é o tipo de obrigação que ele menciona aqui. We're in debt to God. Paul tells us that we have been bought with a price. Nós somos devedores de Deus. Paulo nos diz antes que nós fomos comprados por um preço. Back in chapter 6, he's developed this theme. No capítulo 6, ele desenvolve esse raciocínio. In 6:22, No verso 22, now having been freed from sin ele diz: agora, porém, libertados do pecado and enslaved to God. e transformados em servos de Deus. We're obligated. But listen, our God to whom we're obligated Nós então somos obrigados perante Deus, mas prestem atenção a quem nós estamos obrigados. is a God who loved us from before the foundations of the world. O Deus de quem somos devedores é o Deus que nos amou antes da fundação do mundo. This is a God who, within the holy Godhead, Esse é o Deus que, no seio da divindade, loved. He loved. ele já amava. When God tells the Israelites in Deuteronomy 7 Quando Deus fala aos israelitas em Deuteronômio 7, why he chose them, por que ele escolheu Israel? do you remember what the answer was? Vocês se lembram qual é a resposta? God said, I didn't choose you because you're more numerous. Deus diz: eu não amei vocês porque eu não escolhi vocês porque vocês são mais numerosos, It was certainly not because they were more faithful. e também não foi porque eles eram mais fiéis. God says, I chose you because I loved you. Deus diz: eu escolhi vocês porque eu amei vocês. Isn't that remarkable? Isso não é impressionante? We have a benevolent, loving God. Nós temos um Deus que é amoroso e benevolente. None of us should mind being indebted to him. Não é algo de que se envergonhar ser um devedor de Deus. We should love being indebted to him. Nós deveríamos amar a ideia de sermos devedores de Deus. The Bible says he lavishes good gifts on his children. A Bíblia diz que ele é rico em derramar dons e dádivas sobre os seus filhos. So we're brothers Então nós somos irmãos and we're debtors. e somos devedores. But a few verses down, he describes us as sons. E mais alguns versos adiante ele nos descreve então como filhos. You see that in verse 14? Você vê isso no verso 14. For all who are being led by the Spirit of God, these are sons of God. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. And again in verse 16, E novamente, verso 16. the Spirit testifies with our spirit that we are children of God. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. We're not children of God by natural birth. Nós não somos filhos de Deus por nascimento natural. Oh, we're made in the image of God, yes. Sim, é verdade que nós fomos criados à imagem de Deus. But because of the fall, we're separated from God. Mas por causa da queda, nós fomos separados de Deus. We are sons, we are children because of redemption. Nós somos filhos de Deus agora por causa da redenção. Because of what Christ Jesus did. Por causa do que Cristo Jesus fez. When I was here 6 years ago, Quando eu estive aqui 6 anos atrás, I preached from 2 Samuel eu preguei em 2 Samuel, on the story of David and Mephibosheth.
Preguei na história de Davi e Mefibosete. Probably no one remembers that. Talvez nenhum de vocês se lembre disso, But you remember Mephibosheth. mas você se lembra de Mefibosete. He had nothing to offer. He was lame in both feet. Ele não tinha nada a oferecer, ele era deficiente das duas pernas. He was actually an enemy of the king. Ele era de fato um inimigo do rei. And yet King David came, sent for him, had him brought to him, and forgave him. Mas o rei Davi foi até ele, o trouxe para perto e o perdoou. He said, "Don't fear." O rei Davi disse: não tema. Why? Por quê? Because of a covenant. Por causa do pacto. The reason Paul can say in chapter 8, verse 1, there's no condemnation, don't fear, A razão pela qual Paulo pode dizer em Romanos 8:1, nenhuma condenação há, não tema, is because Christ kept the covenant for us. é porque Cristo cumpriu o pacto por nós. So, we don't fear. Então, nós não precisamos temer. Children of God have no reason to fear God. Filhos de Deus não têm razão para temer, ter medo de Deus. That's the doctrine of justification. He declares us not guilty. Essa é a doutrina da justificação. Deus nos declara não culpados. We're pardoned. Nós somos perdoados. But there's more. Mas há mais do que isso. And that's what Paul is telling us about here. E é sobre outra coisa que Paulo está falando aqui. There's also not just justification, but there's also adoption. Há não apenas justificação, há também adoção. We're children of God, Nós somos filhos de Deus, adopted into the family of God. adotados na família de Deus. What did David say to Mephibosheth? Mephibosheth, don't fear. O que foi que Davi disse a Mefibosete? Ele disse: Mefibosete, não tema. And then, did David say, okay, Mephibosheth, you're lame in both feet, you can't do anything, you're useless. Será que Davi disse assim: eu perdoo, mas você é um imprestável, você é deficiente, Go on back home. vá para casa. Go do it on your own. Vá e siga a sua vida por conta própria. That's not what he said. Não foi isso que Davi disse. What David said was, O que Davi disse foi: you will stay here and live with me. você vai ficar aqui e morar comigo. You will eat at my table continually. Você vai ficar na minha mesa, sentar na minha mesa continuamente. Just like one of my sons. Exatamente como um dos meus filhos. That's pretty good, isn't it? Muito bom ouvir isso, não é? See, that's what you have. That's what I have if we trust in Christ Jesus. Isso é o que eu tenho e o que você tem se confiamos em Cristo Jesus. That's the reason the Bible talks about the church as the family of God, Essa é a razão pela qual a Bíblia chama a igreja da família ou da casa de Deus. the household of faith, A casa, a família da fé. the bride of Christ. A noiva de Cristo. We're adopted children. Nós somos adotados como filhos. We're no longer captive to the flesh as adopted children. Nós não somos mais cativos à carne, porque agora somos filhos. Did you notice that in verse 12? We're under obligation, but it's not to the flesh. Nós vemos isso ainda no verso 12. Nós somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Chapter 7 is about living by the flesh, O capítulo 7 nos fala sobre viver segundo a carne. and that ends you in a wretched place. E isso leva você a um lugar de desventura. I would say if you struggle with your assurance of faith, Eu quero dizer algo a você. Se você é alguém que luta com a segurança da sua fé, com a certeza da fé, there can be several reasons. pode haver várias razões para isso. But a primary reason Mas uma razão primária, central, is that you're trying to do the right things the wrong way. a razão central é que você está tentando fazer a coisa certa do modo errado. You're trying to keep God's holy commands Você está tentando guardar os santos mandamentos de Deus
by your own ingenuity, com a sua própria ingenuidade, your own strength. na sua própria força. And Paul here tells us it has to be an utter dependence upon the grace of the Holy Spirit. E o apóstolo Paulo nos diz aqui que guardar os mandamentos só é possível com uma profunda dependência do Espírito Santo. Elsewhere, Paul talks about walking in the Spirit. Em outro lugar, Paulo vai falar sobre andar no Espírito. Elsewhere, he talks about being drunk on the Spirit. Em outro lugar, ele vai falar sobre estar embriagado com o Espírito. In other words, being under the control of the Holy Spirit. Em outras palavras, estar debaixo do controle do Espírito Santo. And what is the Holy Spirit going to do? Então, o que é que o Espírito Santo vai fazer? Is he going to guide us into sin? Será que ele vai nos guiar para o pecado? Is he going to take us out on the Lord's Day to do things that aren't the things of the Lord's Day? Será que o Espírito Santo vai nos guiar para fazer no dia do Senhor coisas que não devemos fazer no dia do Senhor? No. Não. He'll lead us into holy ways. Não, ele vai nos guiar em caminhos santos. In verse 13, if you are living according to the flesh, you must die. Vejam o versículo 13. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. But if the Spirit you are putting to death the deeds of the body, you will live. Mas, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. It's very simple. É muito simples. And yet it's not very simple. Contudo, não é tão simples assim. The Christian life can be messy. A vida cristã pode ser confusa. One writer, contemporary writer, says it this way. Um autor contemporâneo diz o seguinte: Being a Christian is like a train wreck. ser um cristão é como ser atropelado por um trem. And yet, it's a good life. E ainda assim, é uma vida boa. But see, that train wreck analogy Você vê, essa analogia de ser atropelado por um trem, is supposed to drive us back to Christ, ela deve nos levar de volta para Cristo. back into the path that the Spirit would have us on, De volta para o trilho do Espírito Santo. not looking at ourselves, Não fazer nós olharmos para nós mesmos. not comparing our lives to another person's lives, Não comparar a nossa vida com a vida de outras pessoas, but looking to Christ. mas olhar para Cristo. And that's who the Holy Spirit will always have us look to. E o Espírito Santo faz exatamente isso, é para Cristo que ele nos faz olhar. The Spirit will always have us looking back to what Christ has done and what Christ is doing for us. O Espírito sempre vai nos fazer olhar para o que Cristo fez e o que Cristo está fazendo em nós. So, do you know yourself to be a brother within the household of faith? Então, será que você sabe que você é alguém, um irmão dentro da família da fé? Do you realize that you're indebted to a wonderful, loving Father Você percebe que você é um devedor de um Deus maravilhoso e amoroso, who loves to lavish good gifts on his children? que ama conceder boas dádivas aos seus filhos? Do you dwell upon the truth of your adoption? Você está bem firme na verdade de que você é adotado? You know, think about this. Agora pense sobre isso. In our world today, No nosso mundo hoje, perhaps even in this room, talvez nesse salão aqui, families adopt children. famílias adotam filhos. They don't have to. Elas não precisam fazer isso. No one forces you to adopt another child. Ninguém força ninguém a adotar uma criança. You do it because you want to, because you love them. Você faz isso porque você quer fazer, porque você ama essa criança. Ephesians 1 says that out of his love, God predestined us to sonship, to adoption. Efésios 1 nos diz que por amor foi que Deus nos predestinou para a filiação, para a adoção de filhos. Next time you're feeling down and out, Da próxima vez que você se sentir desanimado, next time you may be struggling in your Christian life, da próxima vez que você estiver enfrentando lutas na vida cristã, think about that. pense sobre isso.
God didn't have to adopt you. Deus não tinha a obrigação de adotar você. He was not obligated to. Ele não era devedor a você. He did it because he loved you. Ele fez porque ele amou você. And he doesn't lose anything that he loves. E ele não perde nenhum daqueles a quem ele ama. He adopts us into his family. Ele nos adota na sua família. We have brothers and sisters to play with. E nós agora temos irmãos e irmãs com quem brincar. Do you believe this? Vocês creem nisso? Do you believe Jesus is the reason for your adoption? Você crê que Jesus é a razão da sua adoção? And as adopted children, Jesus is the reason for the Holy Spirit. E por causa disso, Jesus é também a razão para o Espírito Santo. Jesus said to his disciples, I go away. Jesus disse aos seus discípulos, eu vou partir, But I will not leave you as orphans. mas eu não deixarei vocês órfãos. I'll ask the Father, Eu vou pedir ao Pai and he will give you the Spirit. e Ele vai dar o Espírito. He keeps his promises. E Ele cumpre suas promessas. Do you believe this? Vocês creem nisso? I hope so. Eu espero que sim. Amen. Let's Amém. pray. Vamos orar. Father, thank you so much for this, your word, living and active, sharper than a two-edged sword. Muito obrigado, Senhor, porque Tua palavra é viva, eficaz e mais cortante que espada de dois gumes. We pray that your word now Nós oramos agora para que a Tua palavra would be as sweet as honey to us, seja também doce como mel para nós. and we'd leave this place more like Jesus. Que nós saiamos desse lugar mais semelhantes a Jesus. We pray in his matchless name. Nós oramos em Seu nome maravilhoso. Amen. Amém.